Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal de logística nós vamos falar sobre as atividades da armazenagem, principalmente sobre o armazenamento e controle, que é uma das 3 atividades que a gente mapeou aqui dentro da armazenagem. Na descrição do vídeo nós vamos deixar um link com outros vídeos aqui do canal que falam sobre armazenagem, para quem tiver interesse para se aprofundar. E a gente vai estar dividindo esse vídeo aqui, pessoal. Vamos fazer uma introdução, falando um pouquinho das atividades da armazenagem e falando sobre armazenamento e sobre a importância do controle. E depois vamos falar das funções do armazenamento e controle. A gente sempre dividiu aqui no canal, sempre colocou que uma operação logística ela tem 4 grandes momentos. O recebimento, a armazenagem, a separação e a expedição. E agora a gente está falando da armazenagem. Então a gente já viu em outros vídeos aqui do canal, a gente falou um pouquinho, como está no quadro abaixo ali, pessoal? Uma atividade da armazenagem é o manuseio e o armazenamento. Uma outra atividade é o slotting, que a gente já comentou também aqui em vídeo. E nós vamos estar falando dessa terceira aí, pessoal, o armazenamento e o controle. Então, o armazenamento e o controle é uma das atividades da armazenagem e divide essa tarefa, como a gente viu no quadro anterior, com o manuseio, que é a movimentação, tirando as mercadorias do recebimento e colocando nos locais de armazenagem. Divide também com o slotting que a gente já viu também aqui, que é a estratégia da armazenagem. A definição, é o planejamento, é a estratégia. Então, o controle de armazenamento e estoque, ele inclui tarefas relacionadas à retenção do material, e o processo de contar, auditar e transacionar o estoque enquanto ele permanece na nossa operação. Então, é preciso ter uma equipe específica para fazer esse controle, para fazer esse tipo de operação. As equipes que fazem o gerenciamento do estoque, elas precisam trabalhar para garantir principalmente a correta acuracidade de cada um dos SKUs, a correta acuracidade das mercadorias, das posições dentro da armazenagem, a eficiência da operação. O controle ele ajuda na eficiência, a gente vai ver um pouquinho para frente, quando a gente for falar das funções. E também a melhor otimização da cubagem dos espaços de armazenagem. Então, a gente divide as funções do armazenamento e controle em... Vamos falar de 6 funções, tá, pessoal? Vamos falar da gestão e revisão de localização, vamos falar dos dados do produto e dos requisitos especiais, vamos falar do sistema de controle de estoque, vamos falar do processamento das transações, vamos falar do ciclo de contagem e da estratégia de estoque. Então, a primeira função não é do controle e armazenamento. A gente fala aqui da gestão de revisão de localização. O que é isso, pessoal? Então, além de otimizar o preenchimento dos locais de armazenagem, a cubagem de cada uma das posições dentro da estanteria, dentro dos porta-palets, as equipes de gestão de estoque elas devem minimizar os tempos de viagem na separação. Ou seja, os itens de alta demanda, os itens que têm maior giro dentro da nossa operação, dentro da armazenagem, devem ser colocados perto do próximo ponto de uso. E a gente tem que olhar isso pelo número de vezes que o produto é exigido, e não de repente pela quantidade de caixas. Mas o número de vezes que ocorre uma separação, um picking, isso que interessa para a gente alocar esse produto mais próximo, por exemplo, se a separação mais próximo do local da expedição. Seria o próximo ponto de uso dele. Outras tarefas da gestão é garantir que as reservas de estoque dos itens fiquem próximos dos locais de picking. Isso é básico, pessoal. Isso a gente tem que customizar isso dentro do nosso sistema, ou manualmente é difícil se tiver muito SKU, mas as posições de armazenagem, para facilitar o reabastecimento, elas precisam ficar perto dos locais que eles foram definidos como picking. A segunda função, pessoal, dados do produto e os requisitos especiais. Então, a equipe da gestão de estoque, ela deve garantir que o cadastro, que as informações, que os dados dos itens e os espaços da armazenagem, a cubagem da armazenagem, estejam corretos e atualizados. Isso é muito importante, pessoal. Então, outra tarefa também dessa equipe é administrar as necessidades especiais dos produtos.
Por exemplo, como separar alimentos de químicos, né? Não podemos misturar no mesmo corredor, não é? Ou no mesmo pallet, alimentos com químicos. Né? Produtos de tamanho e de pesos muito diferentes. Né? Produtos leves com produtos pesados complica para a montagem do pallet. Normalmente as empresas usam produtos de risco, não é? O valor agregado maior, né? Numa área segregada. E mercadorias que exigem controle de temperatura, né? Também a equipe de gestão de estoque precisa estar atuando em cima disso. Uma terceira função é o sistema de controle de estoque. Então, estoque é dinheiro, pessoal, né? E, portanto, precisa ser controlado. A equipe da gestão de estoque ela é guardiã dos processos da operação. Né? Então, os princípios básicos do controle de estoque eficaz, eles são processos e procedimentos. A gente já falou aqui, né? Uma operação para ser eficaz, ela tem que ter processo detalhado, né? Ela tem que ter um procedimento operacional padrão. Treinamento, né? Treinar as pessoas. Conformidade, né? Controlar. Né? A equipe de gestão de estoque tem que atuar na disciplina do processo. Né? A contagem de ciclo, né? Também é importante, é uma atividade muito importante. Né? A gestão de estoques, a equipe de gestão de estoque precisa fazer auditorias cíclicas diárias, né? E as métricas de estoque. Né? As principais métricas, né, que normalmente as equipes trabalham, pessoal, é a acuracidade dos estoques. Né? Quando a gente olha isso em caixa, a acuracidade, se a gente vai num determinado local e audita esse local pelo sistema, ele tem que, se for em caixas, ele tem que ter uma acuracidade maior do que 99,90%. Se a gente for olhar só se o item ele está de acordo naquela posição, né, aí já tem que ter uma acuracidade de 99,98%. A contagem cíclica também a gente colocou aí, que a gente tem um determinado estoque, a gente tem que fazer uma contagem total do estoque pelo menos uma vez por mês. Né? E as quebras, também é a gestão de estoque que tem que controlar as quebras. Uma quebra aceitável, não é? Dependendo do tipo de mercadoria, dependendo do tipo de produtos, tem produtos mais frágeis, né? A quebra ela tem que ser no máximo de 0,05% do total do estoque, do total do faturamento. Né? Tem empresas que usam, como tem dificuldade de levantar o estoque toda hora, né, num determinado momento, não é? Pega o faturamento também do período. Uma quarta função, pessoal, é o processamento de transação. Então, uma correta e eficaz gestão de estoque exige a utilização de um sistema Warehouse Management System que opere com equipamentos de coleta de dados, né, simultaneamente à operação. A gente coloca aqui como equipamentos o próprio coletor de radiofrequência, o voice picking. Né. Hoje tem sistemas Warehouse Management System que operam com celular também, com aparelho normal, comum de celular. Então, a função de escanear o EAN ou o DUM 14 ou outra forma de bipar o produto ou o local, ou bipar uma etiqueta na longarina, é fundamental para garantir a melhor acuracidade. A quinta função é o ciclo de contagem. Então, as contagens cíclicas, elas são uma técnica de inventário onde a equipe da gestão de estoque faz a auditoria diária, que a gente já falou, né? Fazendo ajustes e corrigindo as quantidades, né, e os valores, tanto no sistema operacional, né, o Warehouse Management System, como no ERP da empresa. Né. Então, a meta importante, como a gente já falou aqui, pelo menos auditar o estoque uma vez por mês. Né. Fazendo diariamente as contagens, fica mais fácil identificar as falhas na operação, né, e providenciar as correções na causa raiz, por exemplo. Outras vantagens de contagem cíclica, pessoal, melhoria na precisão do inventário contínuo, né? Resolução dos erros e a correção das causas quase que imediatamente. Né? Se a gente tivesse um inventário anual só, a gente levaria praticamente um período muito grande para identificar erros, e a gente já poderia ter muito problema com os clientes. Uma outra vantagem do inventário cíclico é a redução da necessidade do inventário anual. Ele pode estar substituindo os inventários anuais, né, evitando grandes paradas na operação, perda de tempo, perda de faturamento. Né? E uma outra vantagem é o melhor atendimento aos clientes,
com pedidos mais precisos. A sexta e última função, pessoal, é a estratégia do estoque. A equipe da gestão de estoque ela tem a obrigação de manter contato com os fornecedores, principalmente para solucionar questões como mercadorias, né, que vieram erradas, ou mesmo produtos com pouco giro dentro do estoque, né, produtos que eventualmente venceram por uma falha, por um erro de operação, né, problemas técnicos ou de qualidade daquele produto. Então é a equipe de gestão de estoque que tem que atuar com os fornecedores. Internamente, né, essa equipe ela deve agir também para divulgar, controlar e cobrar soluções sobre o estoque de baixo giro ou produtos obsoletos ou em excesso. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre o armazenamento e o controle, que é uma das atividades da armazenagem.